Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então da segunda parte das minhas observações sobre esse livro, Inteligência Artificial, do Kai-Fu Lee. É um livro que foi publicado em 2019 e eu já fiz a primeira parte. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns outros pontos, né, que foram abordados aí no livro, né? Então, ele conta muito o caso das empresas chinesas, que elas foram baseadas muito na cópia. Então, ele dá o exemplo da Xiaomi, que ela fez uma cópia do Facebook, a Fanfu, que copiou o Twitter, a Meituan, que copiou o Groupon. Hoje, a Meituan é a quarta startup mais valiosa do mundo. Ela supera a Airbnb e a SpaceX. Jack Ma, do Alibaba, ele copiou o eBay. Enfim, a clonagem generalizada foi uma regra entre as empresas chinesas e isso levou à capacitação tecnológica e forçou as empresas ao próximo passo, que é inovar. A cultura chinesa ela sempre se baseou na imitação, na memorização mecânica, cópia rigorosa e perfeita, né? Os caracteres chineses, copiar perfeitamente igualzinho. Isso é treinado desde o início. Então, a cópia rigorosa e perfeita é vista como uma virtude, um caminho para a sabedoria. Ele dá o exemplo lá dos jesuítas, né, que eles, lá no século XVI, XVII, quando chegaram lá na China, eles trouxeram relógios mecânicos para darem de presente aos imperadores chineses. E rapidamente os chineses já estavam copiando esses relógios e fazendo mecanismos similares. Então, essa mentalidade da cópia, ela está presente na China. Ele cita um exemplo que isso pode ter duas faces, né? E dá o exemplo do Google, né? O Google, ele foi copiado por uma empresa chinesa que tinha uma cara parecidíssima, uma página parecidíssima com a do Google, e só que não era o Google. E aí, quando você fazia uma busca nesse site, levava a sites comprometedores, né? Então isso queimou o filme do Google, da marca do Google lá. E na verdade eles não tinham nada a ver com a história, porque era outra empresa que estava se fazendo passar por eles. Então, quando o Google entrou na China em 2005, o Kai-Fu Lee, chegou a ser o presidente da firma e o concorrente era o Baidu, que imitava o Google. No Baidu, você, quando clica um resultado da busca, você abre uma nova janela, você não sai da tela principal, da página principal do Baidu. No Google não é assim, quando você clica numa janela, você não abre uma nova janela, você simplesmente sai da tela principal do Google e entra no site. Então, essa mudança que a Baidu podia fazer, a Google China ela não tinha flexibilidade para fazer isso, para copiar esse recurso do Baidu no Google. Então, ele mostra essa certa rigidez das empresas americanas comparadas com as empresas chinesas, que copiam muito livremente uma tecnologia da outra. A Weibo é uma cópia do Twitter. Ele teve uma expansão muito mais rápida na funcionalidade multimídia que o próprio Twitter. A Didi é uma empresa que na área de táxis autônomos, né, ela tem um valor de mercado de 57 bilhões, ela superou o Uber em 2017. Em 2018, a Didi comprou a 99 Táxi Brasil. Outro exemplo da Jinhao Toital, ele superou a BuzzFeed em notícias com uso de inteligência artificial. Então tem vários exemplos de empresas chinesas conseguindo o mercado em relação às americanas. O segredo disso foi um forte apoio do governo. Várias prefeituras forneceram incentivos a zonas de inovação, incubadoras, a fundos de capital de risco apoiados pelo governo. É a política que o governo chamava de empreendedorismo em massa e inovação em massa. O financiamento de riscos chinês saltou de 3 bilhões em 2011 para 12 bilhões em 2014 e 26 bilhões em 2015. O governo mudou a base de crescimento baseada na manufatura para crescimento baseado na inovação. Em 2014, Gui Kong fundou a Avenida dos Empreendedores. Então, o outro ponto importante que ele destaca como vantagem da China, ele dá exemplo do caso dos pagamentos por eletrônicos em celulares, né? A China, apenas um terço dos chineses tinha acesso à internet em 2010, pois os computadores eram caros. Então, o acesso generalizado à internet veio com celulares.
Então, o que fez com que a China tivesse um grande impulso para as startups. O surgimento do WeChat, né, que eu falei antes, da empresa Tencent, em 2011, vem dessa época. No Ano Novo Chinês, a tradição era de você enviar envelopes vermelhos, em que você colocava dinheiro ali para as pessoas mandarem para os seus parentes. O WeChat aproveitou essa tradição chinesa e criou um aplicativo em que você podia mandar dinheiro eletrônico para os parentes. E isso fez um boom para o aplicativo, ou seja, aumentou ainda mais o número de usuários do aplicativo. Então, isso tem aumentado muito. Na China, os proprietários das pequenas lojas, a maioria, ela já tem um QR Code nos produtos que pode ser lido pelos aplicativos. Ou seja, você já não faz mais o pagamento com cartão de crédito. A China praticamente ela pulou a etapa do cartão de crédito. Ela saiu do dinheiro em papel para o pagamento em celular. Então, em 2017, cerca de 70% dos usuários de celulares já tinham ativado esse sistema de pagamento eletrônico pelos celulares. Ele dá o exemplo até dos pedintes na rua, eles têm QR Code que você pode fazer o depósito. O Google Wallet e o Apple Pay, eles não tiveram tanto sucesso quanto foi o caso aí do WeChat na China. Na China, os pagamentos em telefones celulares móveis em 2017 superaram 17 trilhões de dólares, que é mais do que o PIB chinês. Então, tudo isso dá um ganho significativo em relação aos americanos. E a quantidade de dados gerados nessas transações é gigantesca. Então, esses são os fatores principais para alavancar a inteligência artificial, né? Dados abundantes, empreendedores, capital de risco, mão de obra qualificada com conhecimento em inteligência artificial e apoio do governo. A China atacou todos esses pontos e está começando a colher os resultados. Então, universidades chinesas começaram a despontar no ranking de publicações. Um algoritmo inovador na área de reconhecimento de imagens, foi o ResNet, foi desenvolvido pela Microsoft Research da Ásia, na China. Alguns pesquisadores saíram da Microsoft e criaram sua própria startup, a Face++, startup líder em reconhecimento de imagem. Tá? Então, entre os gigantes de pesquisa P&D em inteligência artificial, ele destaca o Google, Facebook, a Amazon, Microsoft, a Baidu, a Alibaba e a Tencent. O financiamento do Google em P&D é o dobro do financiamento federal dos Estados Unidos em matemática e computação. Então, Google ainda está ali na liderança aí. A cidade de Shenzhen se destaca como centro mundial de inovação em hardware. E aí ele destaca empresas como a Xiaomi e a DJI. A DJI ela detém 50% do mercado de drones dos Estados Unidos. Dos 100 maiores engenheiros de inteligência artificial do mundo, metade ainda trabalha na Google. Então o Google, além desse financiamento gigantesco, ele consegue atrair os maiores mentes nessa área, né? As ferramentas TensorFlow, que é em código aberto, é uma plataforma de deep learning financiada pela Google, né? O TensorFlow tem um curso aqui no Data Science Academy gratuito em TensorFlow. O governo chinês tem investido na fabricação de chips de alto desempenho para inteligência artificial e tudo isso tem alavancado o crescimento chinês. Com relação à inteligência artificial, então, ele descreve aí 4 ondas que nós teremos, algumas que a gente já está atravessando. A inteligência artificial da internet, né, são os algoritmos de propaganda personalizada, recomendação de produtos, a revolução O2O, que é online to offline, que é transformar ações online em serviços offline, como, por exemplo, entrega de comida, chamada de táxi, do Uber, né? Você transforma uma coisa que era online para offline, e aluguel de carros. Segunda vertente seria a inteligência artificial de negócios, que são os pagamentos online, algoritmos preditores, diagnóstico médico, ferramentas judiciais para auxílio dos juízes na tomada de decisão.
você monitora decisões discrepantes dos juízes, identifica o desempenho dos promotores e juízes, avalia o nível de risco dos presos nas prisões, para você soltar ou não. Terceira vertente é inteligência artificial de percepção, que eles chamam, que são os algoritmos de reconhecimento de voz, de imagem. E o quarto é o que eles chamam de inteligência artificial autônoma, que são os veículos autônomos. Né? Ele cita o exemplo da cidade de Xiongan como primeira cidade projetada para receber veículos autônomos, um acordo entre o governo local com a Baidu. A indústria de drones, controle de tráfego urbano, enfim, a fronteira entre o que é online e offline cada vez vai ser mais tênue, porque você vai ter câmeras instaladas nas ruas que vão estar te monitorando o tempo todo. Você está toda hora sendo monitorado mesmo sem saber. Então isso é o que eles chamam de ambiente HOMO, online merge offline. O online se funde com o offline. Então você já começa a ter supermercados que, por exemplo, não tem caixa. O sistema identifica o cliente e quando o cliente sai da loja, automaticamente debita na conta do cliente o que ele levou. Carrinhos de supermercado autônomos, que vai ter uma tela no carrinho de supermercado em que ele sugere itens de compra para você e ele faz automaticamente a contabilidade ali do que você está levando. Na área de educação, você vai ter sensores nas salas de aula que medem a reação dos alunos para você ver se ele está entendendo ou não a matéria. E em função do que ele aparentemente não está entendendo, você direciona exercícios otimizados, customizados para aquele aluno, para ele explorar melhor o potencial dele ou para suprir uma deficiência. Na área de logística, robôs cada vez mais são usados para transporte e distribuição de produtos, como nos armazéns da Amazon. Então, o Kai-Fu Lee ele estima que para 2023 a China já vai estar liderando inteligência artificial da internet, da percepção, vai estar empatada com a inteligência artificial autônoma e vai estar perdendo só na inteligência artificial de negócios, mas reduzindo o gap. A coleta de dados ela tem gerado críticas nos Estados Unidos, uma espécie de Big Brother, né, que tudo monitora. Mas na China, as pessoas, de modo geral, aceitam que o seu rosto, a sua voz, as suas escolhas de compra sejam capturadas e digitalizadas. Então, há uma maior disposição do cliente chinês em trocar privacidade por conveniência. Existe um livro do Ray Kurzweil, tá, vou colocar a referência aqui no vídeo, que a singularidade está próxima, que ele prevê que nós alcançaremos a internet geral em 2045. Então, Elon Musk e Stephen Hopkins, eles veem com muita preocupação esse avanço da inteligência artificial, que isso pode representar um risco para a nossa própria civilização. Nick Bostrom, no livro Superinteligência, ele aborda essa questão, que é o risco para a nossa civilização. Bom, o Kai-Fu Lee, ele faz o seguinte, ele com relação a essas previsões de avanço da inteligência artificial, ele diz que muitas delas são baseadas em simplesmente você estima que a taxa que nós tivemos no último década, ela se mantenha para a próxima década. Mas não há nada que garanta isso. Né? Não há nada que garanta isso. Então, talvez essas estimativas estejam superestimadas. Segundo o Kai-Fu Lee, ainda vai demorar décadas, se não séculos, até chegarmos à inteligência artificial geral, aquela que é capaz de sair de um problema e ir para o outro automaticamente, né? Então, isso é uma coisa que está nos filmes, mas que ainda está distante da realidade. Mas, de qualquer forma, com o nível atual de inteligência artificial, a crise de empregos e na desigualdade social, ela se aproxima. Então, ele diz assim, nossas capacidades atuais de inteligência artificial não podem criar uma superinteligência que destrua nossa civilização, mas meu medo é que nós, seres humanos, podemos ser mais do que capazes de realizar esta tarefa. Então, essas são as perspectivas aí do Kai-Fu Lee. Muito obrigado, então.